Olá, tudo bem? Nosso tema hoje é as maiores testemunhas da história. Quero orar com você antes de podermos ler a palavra de Deus. Por favor, feche seus olhos e vamos ter uma palavra de oração. Grandioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de meditar na Tua palavra. Por favor, purifica nossa mente e nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vejamos o que diz Apocalipse, capítulo 12, verso 7 até o verso 9. Nos é dito as seguintes coisas: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceu nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. A alusão a Miguel, o grande príncipe, em Daniel capítulo 12, verso 1, sugere que Miguel seja o próprio Cristo e não uma mera criatura angelical, como pretendem alguns intérpretes explicar esta situação. Já o dragão é identificado em Apocalipse capítulo 12, verso 7, como sendo Satanás. Fica evidente, então, que a peleja no céu ocorreu entre Cristo e seus anjos de um lado e do outro lado Satanás e seus anjos. O conflito foi marcado por fortes acusações de Satanás ao governo de Deus, como referência especial à pessoa de Cristo. Satanás, desde então, tem se dedicado a perseguir o povo de Deus. Ele tentou iludir os anjos celestiais e fará isso também com você. Descrevendo a estratégia de Lúcifer para persuadir os anjos celestiais, Ellen White declara no livro Patriarcas e Profetas, na página 41, a seguinte citação: Lúcifer havia a princípio dirigido suas tentações de tal maneira que ele próprio não pareceu achar-se comprometido. Os anjos, que ele não pôde trazer completamente para o seu lado, acusou-os de indiferença aos interesses dos seres celestiais, da mesma obra que ele próprio estava a fazer. Acusou os anjos fiéis. Consistia sua astúcia em perturbar com argumentos sutis, referentes aos propósitos de Deus. Tudo que era simples ele envolvia em mistério, e por meio de artificiosa perversão, lançava a dúvida sobre as mais claras declarações de Jeová. Mas o conflito celestial não se restringiu apenas a uma luta de ideias. Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9, que nós lemos anteriormente, afirma que houve peleja entre os seres celestiais e que Lúcifer foi expulso do céu, não se achando mais lá o seu lugar. Essas expressões deixam evidente que houve um confronto físico que resultou então em uma expulsão física das hostes rebeldes e não apenas uma expulsão ideológica lá do céu. Ellen White também descreve o conflito nos seguintes termos: todo o céu parecia estar em comoção. Os anjos foram dispostos em ordem por companhias, cada divisão com o mais categorizado anjo à sua frente. Satanás estava guerreando contra a lei de Deus por causa da ambição de exaltar-se a si mesmo e por não desejar submeter-se à autoridade, queridos, do Filho de Deus, o grande comandante celestial. Todo o exército celestial foi convocado para comparecer perante o Pai, a fim de que cada caso ficasse decidido. Satanás, ousadamente, fez saber sua insatisfação por ter sido Cristo preferido a ele. Permaneceu orgulhoso e instando que deveria ser igual a Deus e introduzido a conferenciar com o Pai e entender seus propósitos. Deus, porém, informou a Satanás que apenas a seu filho ele revelaria seus propósitos secretos e que requeriria de toda a família celestial e mesmo de Satanás que lhe rendessem implícita e inquestionável obediência, mas que ele, Satanás nesse momento, tinha provado ser indigno de ter um lugar no céu. Então, Satanás exultamente apontou aos seus simpatizantes, quase a metade de todos os anjos, e exclamou com um grande apelo, exclamou: estes estão comigo, expulsarás também a estes e deixarás tal vazio no céu? Declarou então
que estava preparado para resistir à autoridade de Cristo e defender seu lugar no céu, pelo poder da força, força contra a força. Está escrito isso no livro História da Redenção, página 17 e 18. Queridos, nossos pioneiros também foram perseguidos. Os relatos registrados deste momento após o grande desapontamento de 22 de outubro de 1844 demonstram tamanha perseguição, ao ponto dos filhos dos mileritas não poderem mais estudar nas escolas, pois os mesmos eram ridicularizados pela mensagem dos seus pais, ao qual tinham proclamado que o fim do mundo ocorreria em 22 de outubro, com então a volta de Jesus. Levando então a Tiago White a orientar a muitos dos pais a deixarem seus filhos em casa e instruí-los e ensiná-los no seu próprio lar. O que precisamos aprender com tudo isso? Precisamos aprender que quanto mais o povo de Deus é oprimido, queridos, mais ele se fortalece. Pois quem luta por nós é muito maior e muito mais poderoso do que aquele que está nos perseguindo. Nosso povo tem uma característica de verdadeiro povo de Deus. Isso está registrado na Bíblia. O movimento adventista surge da profecia bíblica. Eu quero mostrar para vocês 3 características para confirmar isto que eu estou te dizendo. Primeira característica é a certidão de nascimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela nasce a partir do movimento profético. O movimento adventista tem sua certidão profética registrada em Apocalipse capítulo 10, verso 10, ao qual podemos ilustrar bem claramente o grande desapontamento como sendo o teor amargo no estômago. A descoberta que Jesus voltaria em poucos anos, isso foi muito doce, muito suave na boca. Mas quando Jesus não voltou naquela perspectiva que os mileritas tinham, isso foi muito amargo. Segunda característica é a identidade profética de nossa igreja. Nossa igreja tem identidade profética de Apocalipse, capítulo 12, verso 17, onde diz que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Qual é este povo que é perseguido por Satanás? Pelo dragão, aquele que houve peleja no céu e ele batalhou para ser igual a Deus? É o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Enquanto tivermos essa identidade profética, nós seremos perseguidos em todos os lugares e principalmente pelo nosso arqui-inimigo. Terceira e última característica que eu quero deixar para você na sua reflexão é nossa carteira de trabalho. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem sua missão, sua carteira de trabalho registrada em Apocalipse capítulo 14, verso 6 e verso 7, onde diz que precisamos clamar e proclamar: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso nos reporta a Deus como Criador, como o mantenedor de todo o universo. Por isso, essas 3 características, certidão de nascimento, identidade profética e carteira de trabalho, nos leva a cumprirmos uma missão que Deus nos chamou. Não se preocupe, não se desespere se as coisas ao redor são contrárias ao que é o teu desejo, mas confie naquele que pode salvar você de qualquer perseguição. O povo de Deus foi perseguido durante todo o percurso de história e será até a volta gloriosa de Jesus. Mas se confiarmos naquele que é o nosso grande general, seremos vencedores, porque ele já venceu a batalha por você. Queridos, que Deus abençoe você. Quero orar neste momento para que Deus possa transformar a sua vida e que você, mesmo apesar das perseguições, possa encontrar conforto em Jesus Cristo. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e Senhor, muito obrigado, Pai, por tua bondade, amor e esperança. Obrigado porque nesta batalha o Senhor já venceu por todos nós. E muito em breve ganharemos o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, a coroa da vida eterna de tuas mãos. Nos guarda e nos orienta conforme o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, amigo. Um forte abraço e até um próximo tema. Que Deus esteja contigo.